Teremos inicialmente o imenso prazer de ouvir o professor Rodolfo Pamplona, que falará sobre a teoria da imprevisão e negócios jurídicos na pandemia. O professor Pamplona é doutor em Direito, autor de inúmeras obras jurídicas, juiz do trabalho, conhecido por ter seu gabinete zerado de processos pendentes de despacho e sentença. O professor Pamplona também é um adepto das redes sociais, possui 2 canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona, um blog pessoal e o Portal da Poesia. Por último, e não menos importante, o professor Pamplona é um dos maiores realizadores de lives jurídicas do Instagram. Professor Pamplona, seja muito bem-vindo. É uma imensa honra para a FANES ter o senhor aqui conosco hoje à noite. Olá, como vão todos e todas? Estão me ouvindo bem? Já estão me vendo? Estou aqui aparecendo aqui na telinha e aí vocês já estão tendo a oportunidade da gente interagir. Eu estou transmitindo isso aqui diretamente do meu celular. Então, quero que todos que estejam participando aí no YouTube escrevam aí, façam suas perguntas. Para mim vai ser uma honra, um prazer, um privilégio responder todas as dúvidas que tenham aí. Está todo mundo me ouvindo bem aí? Está tudo direitinho? Então, eu posso continuar aqui para ministrar esta conferência especificamente, né, sobre a questão da teoria da imprevisão e os negócios jurídicos nesse período de pandemia. E é um tema absolutamente fascinante e que a gente precisa, talvez, fazer um resgate aqui da teoria geral do negócio jurídico, talvez para abrandar um pouco a ansiedade que temos visto neste campo. De fato, nós temos visto as pessoas querendo ajuizar ações, né, em função desse período de pandemia, dizendo, olha, eu quero ajuizar a ação, eu quero o meu desconto de 10%, de 20%, de 30%, de 50%, e aí quer discutir mensalidade escolar, aluguel, prestação de financiamento e invocando a chamada teoria da imprevisão. A parte pode fazer isso? Claro que pode fazer. O exercício do direito de ação é público, subjetivo, indisponível, mas ela tem o direito nesse ponto e de quanto? Como é que faz isso? Essa é a questão que precisa ser explicada. Por quê? Porque as pessoas estão hoje vivendo o que eu chamo de direito Harry Potter, né? Elas não estão querendo saber a razão, elas estão simplesmente querendo as palavras mágicas que se aprende em defesa da arte das trevas, lá em Hogwarts, né? Então, o indivíduo, em vez de querer saber o que tem de direito e como tem o direito, como exercitar, ele quer aprender cruciatus, specto patrono, ou outra frase qualquer que possa resolver a solução. O direito não precisa ser sisudo, mas o direito tem que ser mais sério do que isso. Então, a gente precisa efetivamente compreender o que é a teoria da imprevisão e como ela se materializa para pensar nessa época de pandemia. Feita essa introdução, vamos fazer um resgate aqui da teoria geral dos contratos. Eu tenho a honra de coordenar o curso de pós-graduação online em direito contratual lá do SES, né? O professor Roberto Figueiredo falado aqui também, é meu companheiro também lá, ministra aulas comigo também na Unifax e outras instituições, e vamos estar todos juntos aqui também na pós da FANESE, e que é uma honra para mim poder fazer parte aqui da instituição. Não sei se eu já podia dar esse spoiler, mas agora já foi. Quero dizer da minha satisfação de poder coordenar a pós aí de Direito e Processo do Trabalho. A gente vai lançar Magia ou Menos Dia. Mas aí eu quero trabalhar nesse ponto, a perspectiva aqui do direito civil. Embora a teoria geral do direito privado sirva também para as relações trabalhistas, o que eu vou falar aqui também serve para uma eventual revisão ou rediscussão dos acordos judiciais estabelecidos antes da pandemia, os efeitos disso na ideia da teoria da imprevisão. Estou aqui lançando ideias que podem ser objeto de pesquisa ou de reflexão ou de dúvidas aqui na nossa própria conferência. Vamos explicar um pouco
para sentar bem, estava o Jack Stripador por partes. Vamos aqui pensar na teoria geral do direito contratual, a teoria geral dos contratos. E aqui a gente precisa explicar para os senhores e para as senhoras, né, a base ou a principiologia fundamental do direito contratual. A principiologia fundamental do direito contratual ela está baseada em 3 grandes princípios. O princípio da liberdade contratual, aquele que diz sobre a possibilidade de contratar, com quem contratar e o que contratar, é a base da teoria geral dos contratos. A liberdade de contratar, né, faz com que o indivíduo possa pensar na força obrigatória dos contratos, como segundo princípio que é resumido no brocardo do Pacta Sunt Servanda. Além disso, o tema da relatividade subjetiva, de verificar que o contrato ele se aplica somente, a priori, somente para os sujeitos contratantes. Perceba que esses 3 princípios fundamentais, né, que têm origem romana, eles continuam plenamente válidos na contemporaneidade. Mas eles passaram por uma flexibilização, uma relativização. Então, nós falamos da liberdade contratual nas suas 3 vertentes, a liberdade de contratar, a liberdade com quem contratar e a liberdade do que contratar, e percebemos que isso ainda existe, claro, mas a ideia de liberdade de contratar é relativizada na contemporaneidade por contratos obrigatórios, quando você faz o seguro de acidente de trabalho, né? Quando você paga o seu INSS, você está fazendo um seguro de acidente de trabalho, então há ali um contrato obrigatório, a discussão sobre o DPVAT também, na verdade, com quem contratar, quando a gente fala de monopólios, né? Pensa em energia elétrica, por exemplo, né? Nós temos aí algumas discussões de não ter uma liberdade de escolher com quem contratamos. E a liberdade do que contratar, o fenômeno do dirigismo contratual. No campo da relatividade subjetiva, né, dizer que o contrato só interessa aos próprios sujeitos, a gente vê uma flexibilização no fenômeno da atuação do Ministério Público, muitas vezes nessa fiscalização dos contratos ou de uma discussão dos contratos. E aí, linkando com o terceiro princípio que nos interessa mais, o princípio da obrigatoriedade do contrato. O contrato se cumpre da forma que se contém, mas essa forma do Pacta Sunt Servanda, ela sofre temperamentos na contemporaneidade no fenômeno da revisão contratual. E aí, vencida essa primeira etapa dessa palestra, que é compreender que os 3 princípios fundamentais são a liberdade contratual, a liberdade, a relatividade subjetiva e o Pacta Sunt Servanda, a obrigatoriedade dos contratos, nós vemos essa ideia de flexibilização desse último através do fenômeno da revisão contratual. E como esse fenômeno da revisão contratual foi inserido no pensamento jurídico ocidental? A nossa referência nesse ponto é no início do século XX, na França, na chamada Lei Fayot, né? Especificamente invocando um conteúdo que era já milenar, que estava lá no direito romano, mas que estava um pouco, digamos assim, sem prestígio em função do próprio apogeu do liberalismo. E qual foi a ideia? A ideia da chamada teoria da imprevisão. O que é a ideia da teoria da imprevisão? Vamos aqui explicar como é que ela surge no pensamento jurídico moderno. Nós invocamos aspectos do direito romano na França do início do século XX, logo depois da Primeira Guerra Mundial, ou seja, de um mundo saindo de uma guerra, né? E aí se discute, olha só, talvez aquela
obrigatoriedade do contrato não possa ser interpretada de forma absoluta, não possa ser interpretada como um dogma. É preciso entender que, sim, o contrato se cumpre da forma que se contém, pacta sunt servanda, mas rebus sic stantibus, ou seja, enquanto as coisas continuam da mesma forma como foram pactuadas. O que é isso? É o pacta sunt servanda rebus sic stantibus. O contrato se cumpre como se contém, enquanto as coisas continuam da mesma forma. Essa é uma questão extremamente importante. Por quê? Porque isso vai trazer à baila a ideia de que todo contrato tem em si uma equação econômica que é a base para a obrigatoriedade do seu cumprimento. E havendo uma situação absolutamente imprevisível, inevitável, e que mude substancialmente a equação econômica do contrato, é possível suspender a sua obrigatoriedade. É possível rediscutir a sua obrigatoriedade. Essa é a base da teoria da previsão, porque o contrato amarrava os sujeitos ao seu cumprimento e, de repente, há uma situação absolutamente imprevisível que quebra a equação econômica do contrato de tal forma que não dá para se pensar no seu cumprimento. Aí temos a base da teoria da imprevisão. Perceba, meu amigo, perceba, minha amiga. Essa quebra da equação tem de ser absolutamente imprevisível e inevitável, gerando uma desproporção que não possa ser aceita. Isso aqui é fundamental, porque todo contrato envolve riscos. Não é a situação da bancarrota, a situação da quebra de uma determinada atividade econômica pela área, pela sorte, pelas próprias regras de demanda e oferta que vão autorizar isso. Não, precisa ser uma situação absolutamente imprevisível, inevitável, que gere uma desproporcionalidade que não permita o cumprimento do contrato. Essa é a base teórica histórica da teoria da imprevisão. Vencida ela, vamos para a terceira etapa da nossa exposição. É compreender como essa teoria da imprevisão foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque ela originariamente não há no Código Civil de 16, até por uma questão histórica, uma única palavra sobre a teoria da imprevisão. Na verdade, o Código Civil de 16 estava calcado estritamente no Pacta Sunt Servanda, de uma forma quase dogmática, né, do nominalismo. O contrato se cumpria da forma como se contém, nos valores que estão ali estabelecidos. Nesse ponto, vocês vão ouvir essa figura simpática e encantadora que é o professor Roberto Figueiredo, e ele pode dar também o testemunho dele, para dizer que, por exemplo, a correção monetária foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro de forma pela atuação da jurisprudência, porque não havia previsão legal. E foi com base na teoria da imprevisão. Depois é que nós vamos ter a previsão legal específica de correção. E note que o Código Civil de 16 morreu em 2002, né? Com a sua substituição pelo Código de 2002, a vigência a partir de 2003, né? Sem previsões legais específicas nesse sentido. Ficou para a legislação complementar. Olha só, e note, o Código Civil de 2002 adotou a teoria da imprevisão, tanto que
já espalhadas previsões sobre correção monetária, no próprio, mas pensando roots, pensando raiz mesmo na teoria da imprevisão, ela está com outro nome. O nome que foi utilizado pelo codificador de 2002 é resolução por onerosidade excessiva. E essa expressão é bem técnica, porque nós estamos falando de uma hipótese de extinção de um determinado contrato, porque houve uma desproporção que gerou uma onerosidade que não se pode mais bancar. E aí, dentro dessa linha, o que é que nós temos? Uma autorização do texto codificado para a extinção, a inexigibilidade e, consequentemente, depois, a extinção do vínculo contratual por causa dessa onerosidade excessiva. Só que aqui a gente vai para a quarta etapa da quarta, né? Ou quinta, sei lá, já perdi a conta, da nossa exposição, né? Que é perceber a influência da teoria geral do negócio jurídico nesse tema. Por quê? Porque a forma que a resolução por onerosidade excessiva foi inserida no nosso ordenamento foi de uma forma que prestigia a teoria do negócio jurídico, notadamente o chamado princípio da conservação do negócio jurídico. O que é que aconteceu, meus amigos, minhas amigas? A previsão de resolução da onerosidade excessiva foi complementada com uma previsão e dizendo que se uma das partes, aquela que é beneficiada pela desproporção, se comprometer a dar a diferença, a reequacionar as prestações para voltar à equação econômica, o negócio jurídico pode continuar, o contrato pode continuar através, portanto, de uma revisão dessas prestações. Isso aqui é a base teórica fundamental para compreender o tema para a pandemia. Por que, meus amigos? Por que, minhas amigas? Porque aí, olha só o que é que aconteceu. Nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo algo absolutamente excepcional na história da cidade, do estado, do país, do mundo. Nós tivemos mais de 100 mil mortos e houve quem não acreditasse que isso ia acontecer. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente de uma guerra silenciosa, de um inimigo invisível, mas que deixa suas vítimas e que gerou situações de impossibilidade de suspensão, ou às vezes até de extinção de atividades econômicas. E aí, nesse ponto, o que é que a gente precisa entender? Que nessa linha temos aí, sem sombra de dúvida, uma situação excepcional, imprevisível, que permite uma rediscussão de relações contratuais. Ora, nessa linha, temos aí, sim, um espaço amplo para a aplicação da teoria da imprevisão. Nessa aplicação da teoria da imprevisão, aí nós temos um fenômeno interessante. Sabe aquela frase? Quem nunca comeu melado quando come se lambuza? Quem nunca comeu mel quando come se lambuza? Nós temos um espaço amplo aí, que desde o Código de Defesa do Consumidor, ao admitir a ideia da revisão contratual como também um direito do consumidor, isso, na verdade, tem sido mal utilizado na prática. Por quê? Porque nós estamos vendo ações individuais, né, em que o consumidor, o cidadão em geral, o contratante, tem processado a parte da relação contratual, exigindo
em função da pandemia e com base na teoria da imprevisão, algum tipo de desconto, algum tipo de modificação, exigindo. Esse empoderamento é meio complicado. Nós temos visto, inclusive, o Ministério Público ajuizar ações, já querendo que os juízes liminarmente reduzam prestações em 10%, 20%, 30%, 50%. Há algo de muito errado nisso. E eu digo isso sem medo de ser crítico. Por quê? Porque esse tipo de modificação linear para essa situação vai soar muitas vezes como demagogia, como a solução heróica para os consumidores, né? Ou a solução heróica individual que o indivíduo e o sujeito conseguiu no Poder Judiciário. E isso, no final das contas, vai gerar, dentro do sistema capitalista como o nosso, ou a quebra de atividades econômicas ou a compensação disso em momentos pós-pandêmicos. Por quê? Porque, na verdade, há algo de errado aqui. Quer dizer que você está dizendo, professor, que o indivíduo não pode pedir a revisão? Não, nunca falei isso. O indivíduo pode, claro. Não tenho a menor dúvida que pode. Não só pode, como tendo necessidade, deve. Mas é preciso compreender que a teoria da imprevisão não é uma fórmula mágica, não é um cruciatus, não é um espectro patrono, não é a defesa da arte das trevas que vai permitir que você vá, na sua condição de vulnerável, conseguir que o poder econômico mude a forma que a partir de você vai ter resolvido o seu problema pelo Poder Judiciário, como se o Poder Judiciário fosse um He-Man que tem a força e resolvesse tudo. Não. Há algo de errado na nossa prática judiciária. É preciso entender que a teoria da imprevisão é a base para o empoderamento das partes para uma rediscussão. E eu digo que ações que conseguem aí uma redução 10%, 20% num poder judiciário que se vê empoderado para poder mexer na autonomia da vontade, sem uma análise. Porque, olha, se o Poder Judiciário fizer efetivamente a análise da equação econômica de como foi feita a pactuação original e verificar como é que está a situação hoje, aí eu me calo. Não. Se você realmente tem como fazer, o que é que mudou dos gastos aqui, e aí o Poder Judiciário vai fazer gerenciamento, administração de custos, beleza. Mas não é isso que ele faz. Ele chuta. Eu sou juiz há 25 anos. E quando a gente faz uma condenação de indenização por danos morais, nós fazemos o quê? Nós chutamos um valor. Por quê? Porque o sistema não tem parametrizações confiáveis para isso. A gente faz o quê? A gente verifica. Nosso colega está deferindo quanto aqui. Não estou querendo ser diferente. É preciso enfrentar esse tema com coragem, falando a verdade e não com demagogia. Então, o que acontece? A lógica da teoria da imprevisão é para a extinção da relação contratual. É com base no princípio da conservação do negócio jurídico que nós verificamos uma possibilidade de rediscussão. Olha o nome, meu filho. Olha o nome, minha filha. Revisão contratual. Ou seja, nós empoderaremos as partes. E aí a atuação do Ministério Público é que é mais relevante ainda. Por quê? Porque ele vai, nesse ponto, na tutela de vulneráveis, empoderá-los e fazer uma análise caso a caso. Porque é evidente que estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. Há muitos que são servidores públicos e estão juízes, promotores, delegados, né, servidores de nível médio, nível superior, que não tiveram modificação nos seus retribuições, nos seus vencimentos, nos seus subsídios. E eu estou dizendo que eu, como servidor público, não quero pagar menos. Claro que eu quero pagar menos, mas nós estamos pensando aqui em direito. É uma situação absolutamente diferente do sujeito que perdeu o emprego, que teve o contrato suspenso ou uma redução do seu salário. E talvez algum desses
possa ter, nesse ponto, numa negociação, e aí a importância do Ministério Público para poder empoderá-los, fazer uma análise em algumas situações para ter bolsa integral até, e não desconto, esmola de 10, 20, 30, 50%. Já que é para pensar em situação excepcional, continua cobrando de quem não teve modificação, reduz proporcionalmente quem teve lá, verifica quanto a fornecedora, a empresa teve, e faz uma equação temporária. Por quê? Porque é preciso verificar efetivamente que a gente, nesse ponto, não deve estar lutando um contra o outro, mas juntos, irmanados, buscar sairmos vivos dessa tempestade. Acho que com isso já deu para dar uma visão geral do nosso tema, da teoria da imprevisão, né, e os negócios jurídicos, e eu quero que possa abrir aí para o pessoal, se tiver dúvidas, perguntas, para mim vai ser um prazer respondê-las. Eu quero também aproveitar a oportunidade e convidar todos e todas para duas coisas. A primeira, eu estou na ativa da magistratura, estou fazendo audiências virtuais, né, telepresenciais, e vamos fazer ainda mais agora, de acordo com as novas diretrizes da nossa corregedoria. Então, eu quero convidar a todos e todas que venham assistir a audiência comigo. Não é a audiência simulada, não, é a audiência de verdade. Fiz hoje, até amanhã, vai ter semana que vem, e aí estou organizando a pautinha. Quem quiser assistir as audiências telepresenciais aí da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, na qual eu estou na ativa, me manda uma mensagem em box, já vou lhe dar o link da sala de espera, e aí você poderá, de acordo com a pauta, assistir. Nos dias que sou eu que vou presidir, eu boto todo mundo para a sala. Eu não tenho problema ter 500 pessoas. Vocês podem conferir lá no meu Instagram. Hoje, ontem eu fiz a aula magna, né, da Faculdade de Luiz Eduardo Magalhães, aqui no oeste da Bahia, e hoje tinha um monte de aluno assistindo também. Será muito prazeroso para mim, uma honra, um prazer, um privilégio recebê-los nas minhas audiências, seja amanhã, seja na semana que vem, seja quando for, eu mando os links para vocês enquanto estamos nessa modalidade telepresencial. E o segundo convite é me conhecer aí nas redes sociais, não somente no Instagram, que você manda uma mensagem em box para me mandar o link, mas também siga aí todas as minhas postagens, seja de direito, de arte, de música, de gastronomia, de futebol, né? E também dos meus dois canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papiano, com Pamplona, já foi aqui divulgado, e meus dois blogs de poesia, né? Eu tenho lá o RPF Traz Poesia e o Rodolfo Pamplona Filho, que é um portal de poesia que eu publico, inclusive, poesia ali. Então, se você tiver poemas e quiser que eu publique, vai ser um prazer divulgar novos poetas, novas poetisas. É só mandar por e-mail, eu mando tudo aí para vocês no Instagram, onde puder se comunicar. Professor, professora, encerrei aqui a minha parte, estou à disposição. Professor Pamplona, queria dizer que é uma imensa honra ter o senhor aqui conosco. Quando eu fui convidado pelo professor Marcel, eu fiquei muito feliz em poder participar aqui. Por quê? Porque eu sou um seguidor do senhor, sou um fã de carteirinha. Desde que a pandemia surgiu aqui, eu acompanho diariamente suas lives no Instagram e sempre convido os meus alunos e reitero agora para todos que nos assistem. Né? Eu contei, inclusive, minutos antes dessa, o senhor estava fazendo uma live. Exatamente, eu já ultrapassei 260 lives, então eu estou aqui para querer entrar no Guinness e estou à disposição, porque aí é uma coisa que eu acredito mesmo. O senhor acompanha também nas minhas lives, sabe? Eu sou partidário, em uma questão filosófica, da linha do pensamento Mahatma Gandhi, né? De que quem não vive para servir não serve para viver. Então, eu acredito realmente que, através das lives, nesse período de isolamento presencial, eu possa servir a nossa comunidade jurídica, trazendo questionamentos, luzes sobre diversos campos de nossa atuação. Então, quero agradecer por indicar os seus alunos e dizer que eu estou à disposição do senhor e de todos os seus alunos e alunas para tirar dúvidas. Para mim é um prazer. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Professor, a aluna Luciana Caetano, ela fez um questionamento. Mas, eu que vou ler aqui, mas e a contrapartida? Pagava-se por um tipo de serviço, entre parênteses, nas escolas infantis antes da pandemia. Durante a pandemia, o serviço particular ofertado é outro. É justo manter o valor das prestações?
Aí a questão é a lógica da discussão da revisão contratual. Ora, se você não está tendo mais o serviço ou não tendo mais interesse na continuidade do serviço, você tem total liberdade para a extinção da relação contratual. Não é o que você quer a continuidade do serviço. Como esse serviço está sendo prestado, como ele vai ser prestado, aí você vai verificar justamente esse campo para poder negociar. Aí você diz assim, não, mas quanto é que vai ser? 10%, 15%, 20%? Não dá para dizer preta por ter, não dá para dizer de forma linear ou absoluta ou qual é o valor. É algo que vai estar no campo da negociação. Ah, mas eu sozinha não sei negociar. Procure o advogado da sua confiança ou fale com o Ministério Público para que possa numa atuação coletiva. Esse é um período de empoderamento. Aí você diz, não, mas quanto é que é? Não tem certo, porque perceba, mas a escola não está tendo mais o recebimento lá. Bem, ela despediu os empregados, ela despediu os professores estão atuando de uma forma telepresencial, ela não está tendo gastos efetivamente com, sei lá, com Limpeza. água, com luz, mas ela está tendo despesas especificamente de internet, de dados. Então, a discussão é, a gente vai pensar cada um no nosso, só no nosso, e se exploda o universo, ou nós vamos pensar numa negociação? Se a gente vai pensar no nosso, a postura é a juização, vai verificar isso, e aí no campo vai fazer o quê? Não vai ter uma resposta padrão. Nós vamos ter empresas que vão quebrar, escolas que vão fechar, né? Ou escolas que vão acatar a decisão nesse momento, quando voltar no pós-pandemia, vão tentar fazer a compensação tudo a posteriori. Então, na verdade, algo que a gente vai ter que verificar que não há uma solução adequada. E, por isso, o campo é da construção de novas relações jurídicas obrigacionais. É claro que seria uma beleza se a gente pudesse estalar os dedos, tal qual na manopla de Thanos, e resolver os problemas. Mas a gente não tem. Então, na verdade, a gente vai ter que, nesse ponto, buscar a atuação, buscar uma negociação, e por isso eu digo, procure um advogado da sua confiança e, eventualmente, forme uma associação, entre em contato com seus professores, negocie coletivamente, por quê? Para que aí sim, de forma empoderada, você vai ter sempre a possibilidade da atuação do Ministério Público na atuação de direitos transindividuais, conseguir uma negociação que atenda a todos. Perceba, se todos vamos ajuizar a ação e, de forma linear, o juiz decide, reduz o 10%, 20%, o indivíduo que perdeu o emprego não vai ter benefício. O indivíduo que não teve nenhum tipo de demérito na sua prestação, na sua condição de servidor geral, ele vai estar tendo um benefício. E aí você diz assim, eu estou tendo um serviço diferente do que foi pactuado. É a análise do valor desse serviço que você vai ter que negociar. Perfeito, professor. Excelente. Só um comentário, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas eu tenho visto que na Justiça do Trabalho, muitas empresas têm buscado a redução do valor dos acordos, mas eu percebo que elas não têm apresentado a comprovação da mudança, né, da situação dela. Então, eu percebo que a comprovação, ela é fundamental e muitas vezes ela não é apresentada. E eu percebo que também a gente tem visto eu tinha um professor na faculdade, o professor Henrique Ribeiro, que ele dizia que direito era bom senso. E a gente tem visto que a Justiça do Trabalho mesmo, sempre antes da pandemia, ela sempre permitiu uma repactuação, né? Então, eu percebo que hoje em dia, tanto a questão da comprovação ela é importante, como também a pessoa que está ali no processo, a parte tem o coração um pouco mais aberto, entender um pouco mais a situação e, quem sabe, aumentar um parcelamento, né? Professor, o senhor disse tudo. É isso mesmo. O que é que acontece? Esse fenômeno está jogando, e vamos usar a expressão baiana aqui, o juiz está jogando barro na parede para ver se cola.
né? E o que é que acontece? Ele diz lá, olha, estamos passando por uma dificuldade da pandemia, eu não tenho condição de pagar o acordo. E acha que o juiz vai reduzir de forma unilateral o valor de um acordo que foi celebrado? De jeito nenhum. O que você vai ter é um momento, com base na teoria da imprevisão, para poder rediscutir, para poder, nesse ponto, fazer uma nova ação, estabelecer uma relação, um novo parcelamento. Mas o empoderamento está das partes. Porque o que é que, olha só que coisa interessantíssima. A gente está imaginando o seguinte, ó, os pais vão ajuizar a ação em relação às escolas para que os juízes começam a modificar o valor da prestação. Aí as escolas vão ajuizar, vão lá na Justiça do Trabalho dizer, olha, aconteceu essa situação em função de uma decisão. Para mim, esse é um elemento que traz um empoderamento para a previsão. Olha, eu tinha que pagar tanto, mas agora eu estou recebendo menos por causa dessa outra decisão. Aí nós vamos negociar. E o que é que vai acontecer? O indivíduo é obrigado a aceitar parcelamento? Não. Se a empresa tiver em condições, né, não quero, quero dessa forma, vamos fazer base e juros e vamos ver. E se não tiver dinheiro, execução frustrada. Né? É preciso entender um pouco essa circunstância, né? Porque chega, e eu, como juiz do trabalho, tive situação de hospital, farmácia, né? Empresa de delivery pedindo novo parcelamento, e deferir liminarmente. Perceba, eu preciso ter uma demonstração efetivamente de que houve uma situação. Uma coisa é um bar da esquina ou um restaurante que ficou parado 4 meses sem nenhum tipo de ganho, sem conseguir ter algum tipo de delivery ou algo do gênero. Né? Aí você diz, olha, gente, é uma situação. Vamos tentar negociar? A gente exorta. Agora, quando um não quer, dois não bicam. Então, eu não tenho nenhuma simpatia aos magistrados que, nesse ponto, se arvoram de deuses e querem se fazer substituir à vontade das partes do que foi pactuado, seja na relação de direito material, seja no processo. Perfeito, professor. Professor Pamplona, queria mais uma vez agradecer imensamente sua participação, né? Engrandeceu a nossa noite. Eu até separei um comentário aqui de um aluno chamado Juarez, que ele disse que a cada minuto uma tonelada de conhecimento, ele conseguiu fazer essa proporção, né? E é isso mesmo, a gente só tem a agradecer. A FANESE está muito satisfeita e muito agradecida por toda a participação do senhor. Muito obrigado, professor. E eu quero mais uma vez agradecer a todos e a todas, dizer que já acertei com o professor Gamil Feppel que eu vou coordenar alguma pós aí na FANESE. Eu já soltei esse spoiler, vai ser alguma coisa aí que a gente vai anunciar, vai ser presencial, vai ser num momento próprio, a gente vai começar isso. Para mim vai ser um prazer, é uma instituição séria, então eu quero prestigiar todos e todas. E enquanto isso não acontece, quero ter contato com todos e todas lá no meu Instagram, mandem mensagem, me sigam lá no Instagram, né, me sigam no YouTube, me sigam lá nos blogs de poesia. Vai ser um prazer enorme me tornar seu amigo até o momento em que eu puder ir aí, quando passar a pandemia, e eu esteja presencialmente com vocês. Eu quero dizer a todos e todas da minha enorme satisfação e dizer que eu fui só o aperitivo, que o prato principal vai ser meu amado amigo Roberto Figueiredo. Queria ficar assistindo, mas agora já deu o horário, eu vou ter que sair, mas eu quero dizer da minha enorme satisfação. Aproveitem esse jovem professor encantador que vai, sem sombra de dúvida, trazer o grande finale para essa noite. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Desejo a você uma boa noite, muita paz e muita luz. Amém.